Olá a todos! Bom, nesta aula eu vou explicar um pouco sobre os menus da aba de camadas, tá certo? Bom, eu vou abrir uma imagem para isso, tá? Eu vou clicar em arquivo, abrir, eu vou abrir essa imagem número 7. Ctrl 0, vou converter essa imagem em camada. A partir de agora, a gente tem que começar a aprender, né, a nomear as nossas camadas, porque em trabalhos, em projetos muito grandes, tá? Então a gente vai ter um monte de camada aqui na minha área, tá? Então é muito importante a gente começar a nomear as camadas. Fica muito mais fácil da gente achar elas depois, tá certo? Eu vou colocar o nome dessa aqui de paisagem, tá? Então, nomeei minha camada para paisagem e vou dar um OK. Aí aqui fica o nome, tá? Da camada. Se eu der 2 cliques aqui, eu ainda posso alterar esse nome, tá certo? Bom, então vamos começar, né? Lembrando que quando está azul, significa que essa camada está selecionada. Esse olhinho, ele tira a visualização da imagem, tá certo? Então eu posso apagar a camada ou posso deixar ela acesa, tá certo? Bom, primeiramente, caso vocês não tenham aí no Photoshop de vocês essa aba de camadas, né? Vocês têm que vir aqui em janelas e procurar aqui, ó, camadas, tá certo? Aí vai aparecer esse mesmo menu para vocês, tá certo? Bom, eu vou começar aqui, né, dessa parte de baixo aqui, tá? Eu selecionei minha camada, tá certo? Primeiramente eu tenho, esse botão aqui, né, que eu já mostrei na aula anterior, que é de criar uma camada, né? Então eu posso criar uma camada. Lembrando que quando eu crio uma camada, ela vem em branco, tá certo? Ela vem sem nada, vem transparente, tá certo? Bom, então aqui eu crio camada, né? Aqui eu posso excluir uma camada, tá certo? Tem duas maneiras de eu excluir uma camada, tá? Eu posso simplesmente clicar na camada que eu quero excluir e arrastar até a lixeira, tá? Ou simplesmente eu posso clicar na camada que eu quero e clicar na lixeira, tá certo? Só que tem um detalhe, né? Qual a diferença dos dois? Eu posso estar fazendo aqui a minha edição e sem querer clicar na lixeira, né? Por isso que sempre quando eu clico na lixeira, vai perguntar se realmente eu quero excluir, né? Porque realmente pode ser um acidente isso aqui, né? Vou clicar não. Porém, se eu clico, arrasto para a lixeira, né? O Photoshop entende que não tem como fazer isso sem querer, né? Não tem como eu pegar a camada aqui e arrastar até a lixeira sem querer. Então, ele nem pergunta, o Photoshop nem vai perguntar se realmente eu quero excluir a camada. Ele já vai excluir direto, entendeu? Então, tem essas duas formas de excluir uma camada, tá? Bom, eu vou criar mais uma camada aqui, tá certo? Bom, logo depois, temos aqui esse botão aqui que é de criar uma pasta, tá certo? Então, por exemplo, quando eu estiver trabalhando com várias camadas, em trabalhos mais avançados que vocês vão entender, a gente vai ter um monte de camadas aqui, tá? Então eu posso criar uma pasta para poder jogar essas camadas dentro dessa pasta, tá certo? Aí, por exemplo, eu quero jogar essas duas camadas que eu criei dentro dessa pasta. Eu vou lá, ó, clico, arrasto. Essas camadas elas estão dentro da pasta, tá? Eu posso fechar aqui, ó. Então aqui fica mais livre para mim poder trabalhar com outras camadas, tá certo? Aí quando eu quiser utilizar aquelas, eu vou lá, abro a pasta, aí vai estar lá as camadas que eu guardei lá, tá certo? É uma forma da gente organizar nossas camadas, tá certo? Aí eu vou excluir esse grupo aqui, ó. Vou clicar aqui e vou excluir essa pasta. Quando eu vou excluir a pasta, vai me perguntar se eu quero excluir a pasta e o que tem dentro da pasta, né? Que é excluir o grupo e o conteúdo, ou apenas o grupo, que é apenas a pasta, né? Eu vou colocar que eu quero excluir apenas a pasta. Aí as camadas elas vão continuar aqui, tá certo? Bom, eu tenho esses três menus aqui, tá? Que cada um deles vai ter uma aula específica para eles, tá? Então nesta aula eu não vou explicar eles, porque tem uma aula para cada um deles, tudo bem? E eu tenho essa correntinha aqui, tá? Porém, ela está inativa, né? Essa correntinha. Por que, que ela está inativa e como eu faço para utilizar ela, né? Primeiramente, vamos selecionar essa camada aqui, tá certo? E agora, vamos pintar aqui. Eu vou pegar aqui o pincel, tá? Vou pegar uma cor aqui, o vermelha, pode ser? Então, eu vou fazer uma bola vermelha aqui, tá certo? Nessa camada número 2. Aí eu vou selecionar essa camada número 1 e vou fazer uma outra bola de outra cor. Vou fazer uma verde. Tá certo? Então agora eu estou com três camadas, né? Vou pegar a ferramenta de mover aqui. Eu estou com a camada da bola verde, né? Ó, tá certo?
eu estou com a camada da bola vermelha e estou com a camada do carro, que é a camada de trás, tá certo? Essa função só vai estar ativa se eu tiver com mais de uma camada selecionada, tá? E como eu faço para selecionar duas camadas ao mesmo tempo, né? Eu seguro a tecla Ctrl, ó. Eu seleciono a primeira, seguro a tecla Ctrl e aperto aqui, ó. Aí eu consigo selecionar duas camadas ao mesmo tempo, tá certo? Ó, Ctrl e clico na outra. Aí eu consigo selecionar duas camadas juntas, tá? Não é para clicar aqui dentro, tá? Porque senão vai fazer a seleção de todo o conteúdo dessa camada. Não é o que eu quero. Você tem que clicar aqui e clicar aqui. Aí eu consigo, segurando o Ctrl, selecionar mais de uma camada, tá certo? Aí agora essa correntinha está ativa, né? O que significa? Se eu clicar nela, as camadas que estão selecionadas, né? Elas vão se juntar, elas vão ficar linkadas, tá? Ó, vou dar um clique aqui, ó. Percebam que ficou uma correntinha aqui nas duas, ou seja, elas estão unidas, né? Se eu for mover a camada verde, vai mover a vermelha também, né? Se eu for mover a vermelha, vai mover a verde também, tá certo? Então elas ficaram linkadas, tá? Depois eu posso tirar, aí eu tenho que selecionar as duas de novo e clicar lá de novo. Pronto. Agora, se eu for mover uma, ela vai se mover, ela vai mover sozinha, tá certo? Porque elas não estão mais linkadas, tá certo? Então, logo em cima temos esse menu aqui, que é o menu de filtro, tá? É um menu que eu posso pesquisar as minhas camadas, ou melhor, é um menu que eu posso encontrar as minhas camadas. Como eu já disse, em trabalhos avançados vai ter 30, 40 camadas aqui, ó. Né? Então vai ser difícil você achar a camada que você quer, né? E através desse menu aqui em cima, eu consigo pesquisar o que eu quero procurar, que camada que eu quero procurar, né? Por exemplo, eu posso clicar aqui nesse desenho da imagem e eu só vou pegar as camadas que tem imagem. Basicamente, tudo que eu crio no Photoshop, ele cria uma camada. Se eu ponho uma imagem aqui, cria uma camada. Se eu ponho um texto aqui, cria uma camada. Se eu ponho um efeito, cria uma camada. Tudo que eu for fazendo vai criando camadas, tá? Depois, para mim achar essas camadas, aí eu vou utilizar isso aqui, tá? Por exemplo, eu quero achar só as camadas que tem imagem. Aí só vai mostrar as imagens. Eu quero achar as camadas só que tem efeitos. Ó, não está aparecendo nenhuma camada. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma camada que tem efeito. Eu quero achar as camadas que tem o texto. Não tem nenhuma camada de texto ou nenhuma camada de filtro, tá? Nem de filtros inteligentes, né? Eu posso deixar vários marcados, tá? Nenhuma camada de efeitos, tá bom? Então, aqui eu marco as camadas que eu quero que sejam visualizadas. Se eu não marcar nenhum, vai mostrar todas, tá? E eu também posso organizar as camadas por tipo, por nome, por efeito, tá certo? Então é outra maneira de eu organizar minhas camadas, tá certo? Então aqui é só um filtro para a gente encontrar nossas camadas, tá certo? Bom, eu vou selecionar essa camada da paisagem. Bom, logo aqui temos aqui os modos de mesclagem, tá? Esses modos de mesclagem a gente vai ter uma aula só para eles, tá? Então eu não vou explicar agora, tudo bem? Bom, aqui eu tenho dois controles de opacidade da minha camada, tá? Por exemplo, eu estou com a camada vermelha selecionada, né? Então, esse aqui, eles fazem o controle da transparência das minhas camadas, tá certo? Os dois, tá bom? Então, basicamente, eles fazem as mesmas coisas, tá? Você controla a transparência da camada, tudo bem? A princípio, vocês não vão achar muita utilidade, né? Mas em trabalhos avançados, vocês vão ver que isso aqui faz bastante diferença, tá? Então, eu vou continuar com a camada da paisagem selecionada. Logo depois, temos os modos de bloqueio, tá? Como funciona isso aqui, né? Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, prestem atenção que não tem nenhum cadeado aqui, tá? Se eu apertar aqui nesse primeiro quadrado, né? Ele vai bloquear os pixels transparentes, né? Ou seja, como eu já mostrei para vocês, se eu passar a borracha aqui na minha imagem, ela vai apagar literalmente a imagem, né? Vai ficar transparente. Esse quadriculado no fundo significa transparência, né? Agora, se eu apertar um Ctrl Alt Z aqui, ó. Se eu pegar essa imagem aqui e clicar nesse botão de bloquear transparência, eu não vou poder deixar minha imagem transparente. Por quê? Porque eu bloqueei, né? Então, se eu passar a borracha, nem transparente fica, ó.
vai ficar branco o fundo, né? Porque eu bloqueei para pixels transparentes, tá? Ficou até um cadeado aqui, ó. Tá vendo? Ctrl Z. Bom, e se eu apertar nesse aqui, ó? Ele vai bloquear alteração de pixel. Ou seja, se eu quiser pintar o meu carro, vou pegar o pincel aqui, ó. Vai dar essa mensagem de erro. Eu não vou poder pintar. Por quê? Porque eu bloqueei para pinturas, para edição de pixels, tá? Eu também posso bloquear para movimento, né? Então, por exemplo, eu não quero movimentar essa imagem. Então, se eu for movimentar, vai bloquear, ó, né? E eu tenho esse último aqui que praticamente faz a função dos três, né? Ele bloqueia tudo, né? É como se essa imagem fosse um plano de fundo. Ela vai ser bloqueada para movimento, vai ser bloqueada para pintura, para pixels transparentes, tá? E quando que eu utilizo isso? Por exemplo, se eu não for mexer nessa imagem, não for mais editar ela, eu posso bloquear ela para não correr o risco de eu sem querer mexer nela ou cortar ou pintar ela errado, entendeu? Eu bloqueando essa imagem, não tem mais perigo de eu sem querer fazer alguma coisa errada, tá certo? E sempre que a imagem estiver bloqueada, vai ficar um cadeado aqui, tá? Mas eu vou tirar. Bom, esses são os principais botões, né, que utilizamos aqui na aba de camadas, tá certo? Mas no decorrer do curso, a gente vai utilizar eles o tempo inteiro. Então, até a próxima aula.